Bom, hoje a gente vai conversar sobre a questão da tecnologia e das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, professora, a senhora gostaria de dar alguma palavrinha com o pessoal sobre a questão das tecnologias? Muitas vezes as pessoas associam a ideia de tecnologia à ideia simples da ferramenta, do artefato, da coisa que se utiliza, né, para poder a gente desenvolver e fazer as coisas do nosso dia a dia. Então, a tecnologia é o computador, a tecnologia é a faca, a tecnologia é sempre um instrumento que vai ser utilizado para alguma coisa. Mas, na realidade, o conceito de tecnologia é um conceito um pouco mais amplo, né, do que isso, porque a tecnologia não necessariamente está vinculada só à ferramenta em si, mas à ideia que se tem para poder fazer essa ferramenta acontecer. Mas, professor, o senhor conhece um pouquinho mais sobre esse tema, especialmente quando a gente fala dessa diferença aí, então. Diz pra gente o que é um instrumento, um artefato, um equipamento, o que diferencia essas coisas pra gente poder definir tecnologia. A gente já, assim, quando a gente conversa, né, com o pessoal, lembra? A gente sempre diz assim, né, tem vários conceitos de tecnologia, várias compreensões de tecnologia. Não existe uma única definição sobre esse assunto. Até porque, vamos dizer assim, é um dos grandes ramos do saber, né? Se a gente tem, de um lado, a ciência, né, que a gente até conversou, que vai vincular os conhecimentos, a ciência vai vincular os conhecimentos. A filosofia vai vincular a reflexão, quer dizer, a filosofia não é ciência e nem quer ser. A tecnologia, ela está nesse meio, vamos dizer assim, eu não diria no meio, não é entre as duas coisas, mas ela é uma terceira perna desse triângulo, não é, que tem conhecimento e ciência, filosofia e reflexão, tecnologia e aplicação. Então acho que está certo quando você diz que a tecnologia é muito vinculada a essa coisa da utilização, né? A gente diz assim, se a ciência quer saber as coisas, né, se a filosofia quer refletir sobre as coisas, a tecnologia ela quer controlar, ela quer aplicar. Ela quer, por exemplo, desenvolver uma represa para poder controlar a água dos rios, ela quer resolver a questão de aplicar os conhecimentos de eletricidade, de incandescência ou de química para fazer uma lâmpada. Não é? A lâmpada é um artefato tecnológico que vai auxiliar, no caso, a iluminar a escuridão. Se a gente vai desenvolver, por exemplo, conhecimentos de força da física e traduzir isso na construção de um motor de um automóvel, não é? A construção desse automóvel, a aplicação desse conhecimento é a tecnologia. Então a tecnologia nos acompanha há muito tempo e a gente tem uma divisão por três, assim, que é bem interessante. Eu não estou lembrado agora qual é o autor que levanta isso, mas ele liga a ideia do seguinte: ferramenta, aparelho e os artefatos, né, os artefatos, vamos dizer assim, cerebrais, todos eles são elementos da tecnologia, né? A ferramenta vai transferir força, é o exemplo do martelo. O aparelho, ele vai transferir sentido, né? É o exemplo, por exemplo, do liquidificador, que transfere a velocidade de bater um produto, um binóculo. Um binóculo não seria uma ferramenta, né? Seria, no caso, um aparelho. E os artefatos cerebrais, no caso, que seriam os artefatos mais modernos, no sentido de que transferem, vamos dizer, a ideia de memória, de lembrança, de troca, de comunicação. E aí o exemplo mais interessante que a gente tem são os computadores. Agora, é importante lembrar o seguinte, né? Que isso eu acho muito importante. Quando a gente fala tecnologia, a tecnologia a gente está falando desde a barra de giz, né? Eu estou falando para professores, né? A gente está conversando com futuros professores. Então vamos lá. Ou professores já formados. A tecnologia vai desde a barra de giz, ou do pé da cadeira, entende? Ou da roupa que o aluno veste, até esses grandes computadores de ponta e essas grandes possibilidades de tecnologia, né, eletrônica, né, por assim dizer. Então, assim, por exemplo, antes a gente usava o giz numa lousa verde. Isso. Hoje a gente usa o pincel numa lousa branca. Assim, o que esse giz e esse pincel são? São ferramentas? Não, porque eles não transferem força. Eles transferem sentido. Então eles são, na verdade, mais vinculados à ideia de aparelho, segundo a classificação desse cara, que eu não estou lembrando agora. Tá. E o quadro seria o quê? O quadro também é um aparelho, porque ele vai te permitir, vamos dizer assim, você manter o elemento da visualização das ideias. Você vai escrever lá. A linguagem, ela pode ser entendida como um aparelho, a própria escrita. Mas às vezes eu posso utilizar o computador na sala de aula, né? Então, pode. Se eu for trabalhar, por exemplo, com um computador, o Datashow, por exemplo, o projetor que a gente utiliza, ele se classificaria como? Como aparelho, porque ele não tem processos que, vamos dizer assim, nos ajudam a simular o pensamento. Agora, se for um Datashow ou um notebook que tem uma memória, que pode realizar um cálculo muito rapidamente de 3 milhões vezes 2 milhões, no caso não, né? Mas 3 milhões vezes 215, entende? Isso faz uma transferência, vamos dizer assim, dos elementos cerebrais. Então, tudo que puder ser vinculado à força, não é? À agilidade, por exemplo, uma perna de pau. Perna de pau, ela vai ampliar, vamos dizer assim,
a capacidade do fulano caminhar, vai aumentar o passo, então ela é um aparelho. Mas se eu vincular, por exemplo, um serrote, se eu vincular, por exemplo, um martelo, tudo que envolve o aspecto força, motriz, né, assim é a ferramenta. Muito bem. E qual é o aparelho que o professor utiliza na sala de aula, então? A caneta, o quadro, a cadeira. Ele utiliza a ferramenta? Tudo que puder fazer para ele transferir força, ele pode utilizar a ferramenta. Vamos pensar em alguma coisa que ele utilize que possa trazer a ideia de uma alavanca, por exemplo. A palmatória era uma ferramenta? Era, transfere força. Quer dizer, o cara, ao invés de bater com a palma da mão, ele bate com aquela madeirinha que era palmatória, ou com a vara, sei lá. São ferramentas. Então tá bom. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença que existe entre ciência e tecnologia, que às vezes a gente confunde um pouquinho. Viu? Até lá. Olá, pessoal. A gente está conversando um pouco sobre os conceitos de tecnologia digital, ciência, tudo que envolve essas questões. E no bloco anterior, nós estávamos conversando justamente sobre o conceito de tecnologia. E existe um pensamento que geralmente está vinculado à ideia das pessoas de que ciência e tecnologia, claro, não são coisas iguais, mas uma depende da outra para existir. Então, muitas vezes se pensa que para ter tecnologia é necessário que a ciência venha antes e tenha se desenvolvido anteriormente. Mas será que isso é verdade? Será mesmo que para a gente ter tecnologia a gente tem que ter uma ciência desenvolvida? Ou o contrário, para a gente ter ciência a gente teve que desenvolver uma tecnologia antes? Então a gente fica perguntando quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Nessa história. E aí, professor, como é que fica essa situação? Uma boa parte dos autores na atualidade, Luciana, eles falam o seguinte, né? Há uma tendência a defender a hipótese de que a tecnologia nasceu antes da ciência, tá certo? Mas ninguém pode negar que a ciência e a tecnologia elas estão profundamente dependentes uma da outra, certo? Agora é o seguinte, a tecnologia e a ciência elas podem ter uma codependência, mas elas não são a mesma coisa e nenhuma necessariamente é decorrência da outra, e muito menos a tecnologia é decorrência da ciência, que aliás foi isso que gerou, vamos dizer assim, não diria que foi o que gerou, mas foi um dos principais elementos geradores da cisão que houve entre a filosofia da ciência e a tecnologia, né, que aconteceu lá pelo meados dos anos 70, que foi quando se constituiu uma área de conhecimento chamada filosofia da tecnologia. Por quê? Ora, quando o homem achou uma forma, vamos dizer assim, de criar uma ferramenta para prolongar a força, como foi a clava, não é? Ele começou a desenvolver o que a gente consideraria de um conceito de tecnologia, até porque, um produto tecnológico, porque ele pensou na clava antes de pegar a clava na mão, ou ele pegou a clava na mão, mexeu para lá, mexeu para cá, alguma coisa ele fez que antes de envolver, vamos dizer, necessariamente a ação, ele teve que fazer uma reflexão sobre o que ele iria fazer, nem que fosse levantar o braço e bater com aquilo em alguma coisa. Então a tecnologia, ela nasce muito antes de um sistema, ela nasce muito antes de um produto tecnológico, né? Ela nasce, na verdade, de uma necessidade de um pensamento, de uma reflexão. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a alcançar um coco que está lá em cima da árvore. E o principal é o seguinte, eu não posso dizer que para isso teve que haver ciência antes. Não houve. Assim como eu também não posso dizer que um macaco que pega uma vara e toca, vamos dizer assim, num coco lá em cima para derrubar alguma coisa, se é que o macaco faz isso, eu não posso dizer que ele está fazendo ciência, entende? Mas eu posso dizer que ele pode ter, vamos dizer assim, inspirado alguém que raciocine a pensar numa tecnologia para pegar coco em cima da árvore. Então, isso é um exemplo bem, bem clássico e bem fácil da gente entender que a tecnologia, na verdade, ela é muitas vezes anterior à ciência. Agora, no século XXI, século XX, século XIX, elas começam a se misturar de uma forma muito imbricada e aí a pergunta, né, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, realmente fica um pouco mais complexa. Mas uma é muito dependente da outra, ainda que não sejam a mesma coisa, né? Pois é, a tecnologia, né, ela tem uma coisa assim que antecede a própria ferramenta, equipamento, artefato, o que seja, né? A tecnologia tem uma ideia, né? Ela nasce de uma necessidade, mas de um pensamento humano. Então, uma vez que o homem pensa em algo para poder resolver o problema dele, para atender a sua necessidade, ele já está pensando de uma forma tecnológica, né? Certeza. Agora, é muito interessante a gente pensar isso no contexto da docência, porque eu me pergunto sempre, como professora, o que é que nós, professores, fazemos em sala de aula para o desenvolvimento tecnológico?
E o que é que nós, professores, fazemos em sala de aula para o desenvolvimento científico? Então, fica muito mais fácil, talvez, a gente responder quando a gente pensa que na sala de aula, por exemplo, a gente está trabalhando com fenômenos que são científicos. E que a gente está transmitindo, pelo menos, informações que são decorrentes da ciência. Mas em que momento a gente trabalha com informações que são decorrentes da tecnologia? Até mesmo quando a gente vai querer fazer o uso do computador, por exemplo, que também é uma tecnologia, a gente se esbarra em uma série de preconceitos e uma série de dificuldades que a escola nos impõe ou que a gente mesmo coloca, né, para si. Então, existem alguns autores que colocam que a tecnologia ela está aquém da ciência no sentido do que nós, seres humanos, atribuímos a essa tecnologia. Então, muitas vezes a gente não vê a discussão de tecnologia na escola e não produz tecnologia na escola, não é por outro motivo não, é por puro preconceito, porque a gente acha que a ciência é mais importante do que a tecnologia, e aí a gente atribui um valor maior à ciência e menor à tecnologia, achando, portanto, que a ciência vem à frente dessa produção tecnológica. E a gente ainda tem o aspecto de que, infelizmente, isso é uma das coisas contra as quais a gente procura, vamos dizer assim, bater, né, lutar contra isso, que é a apropriação do professor do elemento tecnológico, né, do artefato tecnológico. O professor, se deixar, ele não se apropria do universo tecnológico. Um exemplo disso foi lá nos anos 80, quando a informática na educação começou a entrar dentro da escola. Quem é que ia cuidar dos laboratórios de informática de educação nas escolas? Ou eram pessoas ligadas à área da informática. Não necessariamente pessoas de nível superior, mas sempre tinha um técnico de laboratório, que era o técnico em eletrônica, né? Quer dizer, houve uma preocupação, as pessoas que iam dar, eu me lembro aqui mesmo no Ceará no ano de 91, quem ia trabalhar, vamos dizer assim, com os professores no estado, eram pessoas, vamos dizer assim, da área da computação, da própria universidade onde nós trabalhamos, quer dizer, da Universidade Federal. Então, não eram pessoas com grandes conhecimentos didático-metodológicos, não eram pessoas com grande conhecimento fundamentado de docência. Eram dadores de aula, eram professores que davam aula, né, sem uma técnica de docência, vamos dizer, estudada, e que transferiram essa mesma coisa para o computador. Ou seja, as crianças iam lá para ficar jogando jogos, fazendo o próprio logo. O logo foi inúmeras vezes muito mal utilizado, né? E até hoje eu acho que ele ainda é muito mal utilizado em muitos lugares. Por quê? Porque não tem uma apropriação do nosso docente, né? Não tem uma apropriação do nosso professor do uso dessas tecnologias como integrado à docência, né? Na verdade, a gente faz o que seria um nível muito básico de integração, né? Que é a integração assim, né? É uma integração do tipo, tem um computador lá, então eu vou botar os meninos a jogar um software simulador do descobrimento do Brasil. Ou eu vou jogar um software simulador de controle de crescimento de planta. Mas não há uma apropriação do professor e uma integração disso no seu plano de aula, né? É isso mesmo, né? Eu também penso dessa forma. E às vezes é uma imposição, né, que vem de fora e é muito complicado. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais na frente. No próximo bloco a gente vai ver então aí a definição de tecnologia digital para entender por que é que esse digital está dentro do aspecto tecnológico. Bom, como a gente tinha conversado anteriormente, então, que negócio é esse, né, da tecnologia digital e que negócio é esse, vamos dizer assim, efetivo, então, da tecnologia, né? Bom, um dos primeiros elementos que a gente pode parar para pensar é o seguinte: durante muito tempo na docência, o professor, vamos dizer assim, ele contava, o docente, ele contava, vamos dizer assim, com um tempo enorme de estudo, né, nos próprios seminários, ou então eram pessoas, né, como os músicos da antiguidade, né, quer dizer, eles serviam a uma corte, serviam a um nobre rico que praticamente financiava, não é, aquele professor, ou então ele participava de escolas onde ele morava lá, dentro daquilo lá, se não fosse um seminário. Bom, tudo bem. Eu não estou dizendo que em todo lugar tinha essa suntuosidade toda, mas eu diria que os professores que na época, no século XVIII, XIX, geravam o conhecimento, todos eles vinham de uma perspectiva burguesa para cima. Ou então eles eram mulheres ou figuras, né, que patrocinadas por quem, vamos dizer assim, detinha o poder econômico. Ora, isso faz com que o aspecto de estudar docência, do ponto de vista do professor, e isso é um dos aspectos, não são todos, ele não ocorra, não há tempo para isso mais hoje em dia, né? Você não tem tempo, você dá aula em 3 escolas, dá não sei quantas turmas por dia, trabalha em 12 períodos por dia, né? Quer dizer, é uma puxada muito grande. Então, baseado nisso e baseado no fato de que nos cursos de licenciatura não há, vamos dizer assim, uma discussão sobre a apropriação dessa tecnologia, o que acontece? Nós somos empurrados a trabalhar com as tecnologias digitais sem que a gente possa elaborar e
pensar sobre elas em termos de docência. Então, isso faz com que a gente, vamos dizer assim, fique tateando, afinal de contas, o que são essas tecnologias digitais? Ora, as tecnologias digitais são as tecnologias que dependem, vamos dizer assim, de uma lógica de construção digital. Uma lógica de construção digital é uma lógica de construção que a gente pode chamar como de binária, de... Isso, é aquela que tem um código binário. Se você está trabalhando com uma construção que se baseia em sims e nãos, ou uma sequência de sims e nãos, você está trabalhando com uma codificação binária. No caso do computador, o sim é representado pelo número 1 e o não representado pelo número 0. E cada informação que a gente tem no computador é uma sequência de zeros e uns. E isso é o que vai caracterizar uma tecnologia digital, que não necessariamente é apenas o computador. O computador faz uso disso. Mas se você tem um relógio, que é chamado de relógio digital, ele certamente tem um chip dentro, onde ele vai ter essas sequências de 0 e 1 para poder passar a informação que é solicitada. Então, uma caneta pode ser digital, um quadro, tem hoje em dia lousa digital, não é por outro motivo não. É porque simplesmente para que ela exista, né, e para que ela funcione, existe por trás toda uma codificação que é pautada em zeros e uns. Então é isso que é chamado de tecnologia digital. E às vezes a gente fala assim, um giz é tecnologia, e as pessoas falam, nossa, tecnologia? É porque as pessoas às vezes confundem a tecnologia com tecnologia digital. Parece até a história da maisena, né, que você fala assim, maisena você sabe o que é, né, quando na realidade você fala amido de milho, muitas vezes a pessoa não sabe o que é. Então parece que a marca toma o nome da coisa. E é o que acaba acontecendo com a ideia de tecnologia e tecnologia digital. Então você tem um quadro negro, um quadro verde, ele é tecnologia, mas ele não é uma tecnologia digital. Só vai ser digital quando está vinculado a um código binário. Então quer dizer, isso a gente tem claro, né, no caso, por enquanto, vamos dizer assim, os computadores que nós temos acesso hoje em dia, ou esses artefatos tecnológicos que são esses aparelhos cerebrais, eles são, na maioria, aparelhos digitais, né? E essa tecnologia digital, vamos dizer assim, é que nos permite trabalhar prolongar e trabalhar uma docência muito além da sala de aula, não é? Agora, por que ela permite trabalhar muito além de uma sala de aula? Porque junto com a ideia do uso da tecnologia, a gente vem com elementos que são elementos muito intensos, como por exemplo, telefonia celular, quer dizer que te permite essa coisa de conexão móvel, o uso das redes sociais que permite a integração. Quando é que vocês iriam imaginar que poderiam saber como é que está a situação das escolas de segundo grau lá no interior do Rio Grande do Sul? Nunca, nunca. Quando é que você poderia imaginar que você poderia saber que teve uma queda na bolsa de valores na Ásia ontem à noite, né? Quer dizer, nunca, entende? Então essas possibilidades comunicacionais da tecnologia, elas são assim enormes, são gigantescas, né? Mas isso aumenta muito o volume de trabalho para o professor, né? E aí nós vamos ter que entrar num outro aspecto que envolve, vamos dizer assim, uma questão de que essa tecnologia digital, ela é para uso de uma coletividade. Ela não é para uso de um só. Ela pode ser usada por uma pessoa só, mas em geral ela vai ser usada por uma pessoa só para se comunicar com outras. Então a gente tem que deixar espaço para essas outras pessoas ajudarem. Quer dizer, a tecnologia digital faz parte, se você tentar controlar todo o aparato tecnológico digital, que você vai entrar numa sala de aula, ao invés de você trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 24. Então você tem que aprender a abrir mão de controles. E lembra que eu falei, a gente conversou até no início, né? A tecnologia está mais vinculada à ideia de controle, né? A ciência está mais vinculada à ideia de conhecimento, a filosofia está mais vinculada à ideia de reflexão crítica. Então, quando a gente usa tecnologia, a gente também usa controle. E aí a gente tem que aprender a ser um grande gerente e fazer um excelente controle de um grupo, porque senão você está lascado. E isso é muito interessante, porque quando você pensa dessa maneira, de que você tem que abrir mão do seu posicionamento enquanto professor, porque você é o centro do saber, né, na sala de aula, as coisas começam a mudar de figura. E você, enquanto professor, precisa pensar em novas metodologias para fazer com que a tecnologia faça sentido na sua aula. É sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Então, no bloco anterior, nós falamos sobre a diferença entre tecnologia e tecnologia digital e trouxemos aí uma situação bastante interessante. Você, enquanto professor, está querendo trabalhar com a tecnologia digital em sala de aula. Vamos tomar aqui um exemplo, por exemplo, do português, né? Você acaba que trabalha com português com seus alunos na sala de aula para eles memorizarem como é que é a conjugação dos verbos, né? Com recitações mesmo, né? Dos
os alunos. E vamos lá conjugar o verbo amar no presente do indicativo, né? Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, né? Sim. E quando você começa a entrar com a tecnologia digital, porque alguém diz para você que você tem que entrar com essa tecnologia digital, porque a escola tem que se modernizar, porque os equipamentos foram comprados e ninguém está utilizando, coisas desse tipo. Você sente a necessidade, ou pelo menos uma coisa que é colocada de fora, né, para dentro, de utilizar essas máquinas, esses equipamentos na sala de aula, e você acaba que utiliza os equipamentos também para fazer com que os alunos memorizem, né, a conjugação dos verbos da mesma forma como você fazia sem o uso do computador. E aí, quando você faz assim, a gente pergunta, para quê? Será que o computador realmente está te ajudando a dar uma aula assim, melhor, a fazer com que os seus alunos aprendam o conteúdo de uma forma mais interessante para eles, que você tenha um bom resultado nesse processo de aprendizagem? Então a gente precisa ter bastante cuidado, né, para utilizar essa tecnologia digital na sala de aula. Muitas vezes a gente precisa perguntar antes se para aquele conteúdo a tecnologia digital é realmente necessária. Será que é? Será que eu vou precisar para trabalhar com verbo? Será que vai ser interessante eu usar a tecnologia digital? Ou será que se eu fizer uma dinâmica na sala de aula diferente não vai ser melhor? E outra coisa, se for interessante, será que eu vou ter que utilizar da mesma forma com a qual eu dou a minha aula, eu faço a minha aula acontecer todos os dias? Será? Esse é o ponto. Quer dizer, isso que a gente está colocando para vocês, onde a gente está lançando perguntas para que vocês se façam essas perguntas, não é? A gente não está com a intenção de dar respostas para vocês, não. O que a gente quer é que através dessas perguntas vocês comecem a se apropriar do uso da tecnologia, e principalmente no caso da tecnologia digital. Quer dizer, não deixem que esse processo na vida de vocês como docentes seja um processo ingênuo, seja um processo não fundamentado. Um outro exemplo que a gente pode dar é baseado no que está acontecendo exatamente aqui e agora. Nós estamos gravando uma série de podcasts de assuntos que nós tratamos em sala de aula, certo? Nós gastamos mais ou menos uns 30, 35 minutos, 40 minutos para falar desses assuntos em sala de aula, certo? Muito bem. Se eu coloco para vocês esses podcasts e digo assim, olha, se vocês não ouviram, nós vamos botar para vocês ouvir aqui os podcasts, enquanto vocês... Eu tenho como reproduzir, eu tenho como reutilizar esse diálogo que nós estamos tendo agora, e na verdade eu vou ouvir nós mesmos falando com vocês, e aí a gente dá pausas, se a gente estivesse numa aula presencial, e discutiria os assuntos. Ou seja, toda essa reflexão que nós estamos fazendo agora, elas ficam registradas. Quer dizer, quantas e quantas e quantas vezes você dá a mesma aula repetidamente toda a semana, todo dia, né? Tem professores de matemática que repetem a mesma aula 5, 6, 7, 8, 9 vezes por dia, certo? Muito bem. Se a parte comum da disciplina fosse gravada, ele só precisaria andar com um projetor embaixo do braço e no Ultrabook e projetar aquela parte e discutir com os alunos coisas novas. Ou seja, ele não precisaria ficar perdendo tempo com repetição, certo? Isso é um exemplo. Outro, supondo que eu vá ensinar meus alunos a trabalhar uma determinada coisa vinculada à fração e a gente filma isso com uma câmera de celular ou uma câmera comum e disponibiliza no Facebook, e eu posso chegar para esses alunos e dizer, ó, como nós estamos fazendo agora aqui com vocês. Quer dizer, esse mesmo tema que vocês estão tendo acesso, os nossos alunos do trabalho presencial, né, têm esse acesso também, os à distância e o presencial. Quer dizer, você pode ouvir essa conversa até enjoar, tá certo? E tentar discutir conosco em outros momentos. Ou seja, nós não precisamos reproduzir exatamente essa conversa na sexta-feira pela manhã, na terça-feira à tarde, na quarta-feira pela manhã, tá entendendo? A gente tem como trabalhar isso. Então, neste sentido, a tecnologia nos ajuda muito. Agora, para nós podermos disponibilizar isso com vocês, pode ter certeza que nós estamos fazendo parceria com 3 alunos que gostam de mexer nessa coisa de podcast. Essa questão da parceria é fundamental. Aliás, eu acho que é uma das soluções para que a gente diminua o trabalho do professor nesse sentido. Porque muitas vezes a reclamação é essa. Mas eu vou trabalhar com tecnologia digital, mas eu vou ter mais trabalho, né? Vai me dar mais trabalho, igual fazer uma aula construtivista, né? Vamos fazer com que os alunos aprendam a construir o conhecimento. Muito bem, então lá vai a gente separar plástico, cola, canetinha, papel, não sei o que, e pensar em atividade, tem que carregar um monte de coisa para a sala de aula. Não que esteja errado, muito pelo contrário, é muito bom, é interessantíssimo, a gente tem resultados ótimos, eu já trabalhei assim, mas eu não posso negar que dá mais trabalho ao professor. Dá sim, com certeza. Trabalhar com
tecnologia digital também. Então, se eu vou construir um blog com os meus alunos, eu vou precisar alimentar esse blog. Mas aí eu fico me perguntando, por que tem que ser eu, a professora, a alimentar esse blog? Não pode ser um grupo de alunos que gostam de trabalhar com isso e que acham interessante fazer pesquisas para colocar no blog e assim animar a galera, digamos, para participar do blog e isso promover a aprendizagem de todo mundo? É legal pensar nesse sentido, porque a gente, enquanto professor, sai do pedestal do professor. A gente acaba aprendendo também junto com os nossos alunos, porque aí é uma troca. Querendo ou não, eles sabem um pouco mais do que a gente as coisas novas que estão chegando. Eles estão muito mais inteirados do que nós, com certeza. A gente não tem tempo não. A gente tem um monte de coisa para fazer, família para sustentar, tem que estudar, tem que trabalhar, não é fácil não. Então eles trazem essas novidades pra gente e por outro lado, a gente traz o nosso conhecimento. Não só o conhecimento que a gente aprende porque estudou na faculdade ou coisas desse tipo, mas o conhecimento que a gente traz da nossa vida. A gente é mais velho também. E aí tem um ponto também que vale a pena a gente lembrar vocês, tá certo? Só para sublinhar a fala de Luciana, que é o seguinte, ó. Se você pensar em aplicar a tecnologia sozinho, a tecnologia digital você fazer sozinho em sala de aula, a menos que isso seja o seu hobby predileto, para você fazer isso nos fins de semana ou na madrugada, pode ter certeza que você vai trabalhar demais. Não tem a menor dúvida disso. O uso das tecnologias digitais envolve construção de parcerias. Aí eu vou dizer uma coisa que acontece comigo, certo? Eu dou aula, trabalho também com filosofia da tecnologia, que é a área que eu curto muito. E a área de produção também. Então o que eu vou dizer para vocês? Eu chego numa sala de aula, se por acaso eu não tiver alunos que me ajudem a alimentar o blog, se eu perceber que não tem nenhum aluno que queira me ajudar a trabalhar o Facebook, muito provavelmente não vai ter Facebook nem blog. Não tem a menor dúvida disso, entende? Porque é uma coisa que só vai acontecer com parceria. Ou os alunos entendem que trabalham junto com você e você entende que trabalha junto com os alunos, que vocês estão imbricados nesse trabalho conjunto, ou então realmente um dos dois ou vai trabalhar demais ou as coisas vão continuar sempre como são, tá certo? A tendência é essa mesmo. E existem casos em que o uso dessas tecnologias não é possível por um motivo bastante simples. Não se tem parceiros. Se não tiver parceiro com os alunos, sinto muito. E também não é possível porque aquele conteúdo não permite, pelo menos a tecnologia digital que está sendo apresentada hoje, em algumas circunstâncias, ela não cabe. E é bom a gente ter consciência disso para a gente dizer, não, eu não vou utilizar a tecnologia digital com esse conteúdo. Posso utilizar com outro, mas com esse aqui não vai dar. É isso, gente. Então, na próxima vez, a gente vai dar continuidade a essa discussão e ver como é que a gente pode concluir tudo isso. Um abração para vocês.